Bleach Spiritsari Forever Video Volume 2. Prólogo. Zaraki Kenpachi está indo em direção ao Senkaimon para a batalha, mas ele não está sozinho. A 11ª divisão inteira está andando atrás dele. Um mar negro enche as ruas. Eu posso cuidar disso sozinho, não precisam me seguir. Zaraki diz, em seguida refutado por Ikako. O capitão não pode localizar a tal arrancar Roca sozinho porque ela tem Reiatsu baixa. E se eles encontrarem Roca, Zaraki será capaz de lutar contra Zashiro. A 11ª divisão é um bando de rufiões e os civis que vivem perto de seus alojamentos possuem a mesma essência. Por exemplo, a dona de uma barraca local não tem problema em quebrar garrafas na cabeça de um soldado indisciplinado. Mesmo assim, ela assiste admirada. Ela nunca viu a divisão inteira partir de uma só vez. Mas um de seus clientes, um homem velho, já viu essa cena muitas vezes antes, no passado, na época em que Kuroyashiki Kenpachi ainda era capitão. A nostalgia traz uma lágrima aos olhos dele. Mas os civis não são os únicos assistindo essa cena rara. Abarai Renji, vice-capitão do 6º Esquadrão, e Iba Tetsuzaemon, vice-capitão do 7º, também estão assistindo de longe, em pé no telhado. Ambos costumavam pertencer à 11ª divisão. A cena diante deles faz seu sangue arder. Enquanto Renji sente a violenta e pesada Reiatsu do homem que caminha em frente a este mar negro, ele se pergunta, como diabos, Ichigo conseguiu derrotar o capitão Zaraki sem usar sua Bankai? Capítulo 11. Centenas de anos atrás, em um determinado país, havia 2 irmãos. O irmão mais velho era general e o irmão mais novo era alquimista. Eles viviam vidas muito diferentes, mas possuíam a mesma crueldade. O irmão mais velho levaria seus prisioneiros de guerra para o laboratório de seu irmão mais novo. O irmão mais novo iria cometer experiências desumanas sobre eles. Eventualmente, as almas amargas de suas vítimas em seu porão deram à luz um monstro, um Olov. O monstro esperou até que os 2 irmãos estivessem juntos no laboratório e os matou. Queria atormentá-los e comê-los. Mas o irmão mais novo soltou uma risada insana quando olhou para seu próprio cadáver e para o monstro à sua frente, dizendo: "Isso é exatamente o que eu queria." O irmão mais novo se aproximou da alma do irmão mais velho e deu uma mordida no pescoço. Ele continuou comendo com um sorriso vitorioso no rosto, como se quisesse dizer que sabia exatamente como o olovo funcionava. E sim, a corrente no peito quebrou e um buraco cresceu em seu peito. O monstro, percebendo o horror que se desenrolava diante dele, tentou fugir, mas o irmão recém-olovificado também o comeu. Ele nunca parou de rir como ele fez. Um dia se passou e, quando ele olhou para suas mãos grotescas, ele sussurrou: "Entendo. A existência perfeita, que estou procurando, está além disso." No passado, havia um menos grande, Gillian. Seu nome era Zaio Aporro Grans. Depois de comer inúmeras almas ulovos, ele se transformou em vasto lorde. Ele foi temido por muitos. Ele geralmente era um cientista calmo, realizando todos os tipos de experimentos, como a criação de adjustes artificiais. Ele quase nunca lutou, porque se ele entrasse em modo de batalha, ele perderia o controle de seus próprios poderes e mataria seus oponentes. Ele os queria vivos para suas experiências. Eventualmente ele foi empregado como cientista pelo rei Barragan. Quando o novo rei Aizen apareceu, ele foi escolhido para se tornar um dos espadas. Ele foi agraciado com o número dado a uma mais forte espada, 0. Número dado apenas quando ele mostrou seu lado selvagem em batalha, diferente de seu lado cientista. Mas Zaio não estava satisfeito. Ele não queria poder ou ranking. Ele queria ser o ser perfeito. Depois de incontáveis experiências, ele chegou à conclusão de que ele não poderia alcançar Gabriel em sua atual forma humanoide, já finalizada. Então ele decidiu que precisava voltar para a forma Adjusha e depois evoluir mais uma vez. Em sua opinião, a razão dele perder o controle durante as batalhas era devido a uma parte dele que o levava a isso e para ele isso era um fardo. Por essa razão que ele regrediu à forma Adjusha, ele se dividiu em 2. Ele isolou e separou a parte do espadachim dentro dele, da qual a alma de seu irmão, a primeira alma que ele havia comido, tinha sido a base.
Isso significava que ele perdeu a maior parte de seu poder, portanto ele foi removido do grupo dos espadas. Mas Zael continuou seus experimentos e finalmente aperfeiçoou a técnica Gabriel. Ele foi autorizado a voltar para o espada confiando apenas em seu poder como pesquisador. Desta vez foi concedido o número 8. Quanto ao seu irmão, agora um adjuxas tipo boi, vagou pelo ecomundo e se juntou a um grupo de outros adjuxas. Depois um forte adjuxa do tipo pantera se juntou a eles, e eles eventualmente serviram a Aizen. T/N. O irmão mais velho de Zael é Ilford Grans e a pantera é Grimjov. Zael não sentiu nada em relação ao seu irmão mais velho. Diante de seus olhos, seu irmão era um pedaço de... Ele não se importava com a força bruta também. Tendo ganho o poder do renascimento, Gabriel, Zael estava confiante de que ele havia atingido ser perfeito. Mesmo assim, no final, ele perdeu para um Shinigami e foi para o inferno. É assim que a história de Zael Grans terminou. Mas a história do arrancar que espelha sua aparência, está apenas começando. Tempo presente em algum lugar no ecomundo. O Zael cópia lembra-se do seu passado. Sim, é verdade, ele é uma mera duplicata. Mas sua memória era clara, talvez até melhor que a lembrança do verdadeiro Zael. O sistema de backup, que o criara, continha memórias que o verdadeiro Zael pode ter esquecido ao longo do tempo. Mais importante ainda, continha lembranças do tempo antes de Zael se dividir em dois. Da época em que Zael possuía um tremendo poder. Combinar dois arrancars não significa que o poder seja multiplicado por 2. Não, pode agir como uma chave para abrir a porta para um enorme poder. Como Stark e Lynette. Como Zael e seu irmão. Ele acha que Zael foi tolo em desistir de tal poder. E, se ele é uma mera cópia, então não há necessidade de permanecer acorrentado pelo pensamento de ser Zael. Agora ele é um indivíduo único. Ele é alguém que quer recuperar o poder original de Zael. Ele libera um Zero, impressionando os Picaro, que falam. Um Gran Rei Zero. Não, isso é apenas meu Zero normal. Este é apenas 30% do que o verdadeiro Zael poderia ter lançado em sua Era de Ouro. Verdadeiro Zael? Respondem os Picaro confusos. Se ele não é Zael, então quem é ele? Quem é você? Me chamem de Siren. Ele nomeia-se assim devido ao seu novo número, que apareceu em seus olhos, o 100, T/N. Cien significa 100 em espanhol. Após isso, ele dá-lhes algumas ordens. Picaro, metade de vocês procurará a roca e a outra metade me ajudará a procurar um tesouro. Creio que eu posso recuperar o meu poder total se me lembrar onde estão as partes que Zael jogou fora após se dividir em 2. O que ele fará depois de recuperar sua força total? Ser o próximo rei dos Olovos? Se vingar da Soul Society? Esses pensamentos, que soariam como uma perda de tempo para Zael, soam bem aos ouvidos de Siren. Porém a sua primeira prioridade é dividir Roca a ponto da mesma não poder mais se regenerar. Ele precisa de seu sistema de teias para se infiltrar na Soul Society e no inferno. Ele pretende destruí-la e tirar dela o sistema. É verdade que ele apenas poderia continuar lhe dando ordens, que ela apenas obedeceria, mas por quanto tempo? Mayuri cortou a ligação que Cien tinha aos fios de negação, o seu sistema de backup e sem isso, o seu Reishi está desmoronando lentamente. Nesse ritmo, ele eventualmente se transformaria em pó, mas ele pode lidar com isso. Ele só precisa comer Reishi, ou seja, ele só precisa ter um ganho maior de Reishi do que perda. A outra alternativa seria se reconectar na teia de roca e viver como parte dela, mas para ele isso seria um insulto, uma vez que ele se acha superior a ela. No caso, seria um absurdo viver dependendo de uma ferramenta ao seu ver. Cien olha para a palma de sua mão, vendo o Reishi se separar lentamente dele. Liberar seus poderes, como o Zero agora, acelera o processo de desintegração. Mas não há necessidade de se estressar. Sua comida de emergência está bem na frente dele, o Picaro. Capítulo 12 Soul Society. A reunião dos capitães acabou. Por que Asashiro se revoltou contra a Soul Society? Pergunta Komamuraki Orako. Sim, ele tem ideias perigosas, mas ele não parece um malfeitor. Asashiro se revoltou por causa da justiça.
A justiça da Soul Society que beneficia o mundo humano, não necessariamente beneficia a Seireitei e Rukongai da mesma maneira. Todo mundo tem a sua própria definição de justiça, você sabe disso, não sabe? Com essas palavras de Kyoraku, Komamura lembra do rosto de seu velho amigo. Há 249 anos Soul Society, em frente ao Akutoumon Jibanbo tenta impedir que Asashiro passe seu portão. Mas ele não está tentando mantê-lo fora de Seireitei. Ele está tentando impedi-lo de sair. Jibanbo abaixa um machado de novo, o golpeando. Asashiro simplesmente passa por trás dele. Jibanbo acha que ele transformou Asashiro em Pro. O Kitaki e Kyoraku estão esperando por ele do lado de fora do portão. N/T. Akutoumon igual portão branco da estrada. Acontece que Asashiro sugeriu a ideia de usar seus poderes para transformar os cidadãos de Rukongai em soldados fortes. Esses soldados seriam então usados para invadir o Eco-Mundo. A Central 46 riu do ridículo de seus planos, contudo, apesar disso, eles autorizaram. Muito bem, te daremos uma chance. Se você puder. Asashiro conseguiu modificar as almas de alguns criminosos. Mas vendo esses soldados, que prometeram lealdade a Asashiro, a Central 46 rapidamente mudou sua atitude, provavelmente com medo de sua própria posição. A Central escondeu o fato de que eles haviam autorizado o plano, em vez disso, eles acusaram Asashiro de alterar as almas dos criminosos sem permissão, assim ele foi marcado como criminoso. Asashiro tinha simplesmente declarado que continuaria seus planos sem a permissão da Central 46 e se afastou deles. Depois disso passou pelo Jibanbo e do outro lado do portão, encontrou-se com Kitaki e Kyoraku, que persuadiu-lo a parar seu plano, mas em contrapartida o Oito Kenpachi tenta persuadi-los da justiça de seu plano. Nenhum dos lados consegue convencer o outro. Asashiro dá um passo à frente e o Kitaki e Kyoraku liberam suas chikais. Asashiro começa a recitar um Kidou, mas para no meio do caminho. Ele vira a cabeça de volta para Seireitei, sussurrando: eu vejo, até mesmo o Rei das Almas rejeita meus planos. Tudo bem, eu me rendo. Aceito passar pelo teste da Central. O trio volta para Seireitei, passando por Jibanbo, que fica surpreso ao ver Asashiro ainda vivo, um gêmeo. De volta a Seireitei, eles são recebidos com a visão de várias centenas de Shinigamis caídos. Existem vários capitães entre eles. Eles foram todos derrotados por Asashiro, porém ainda estão vivos. Capítulo 13 Boa. Dom Kanonji está dirigindo pela cidade de Karakura em seu amado carro, Jeanne d'Arc. Roca está no banco do passageiro ao lado dele. Ela está usando um vestido extravagante, um chapéu e um cachecol que cobrem o crânio no rosto. Uma hora atrás no telhado do hospital abandonado Roca se surpreende com a aparição súbita de Dom. Dom se apresenta e pergunta se ele pode ajudá-la. Ela não tem certeza do que fazer e tenta pedir ordens ao seu mestre Zael. Mas ela não pode alcançá-lo. Seu fio está sendo cortado por alguma coisa. A Roca não tinha como saber que isso estava sendo feito por Mayuri. Ela se sente perdida sem Zael. Seu mestre, pelo menos, deu seu significado como uma ferramenta. Eu não sei de nada. Diz a Roca, que não sabe o que quer fazer e, portanto, não tem como pedir ajuda também. Ela estava prestes a agradecer e em seguida desaparecer, mas Dom pega na mão dela. Não se preocupe, senhorita. Os espíritos errantes como você muitas vezes perdem suas memórias passadas. Você só precisa experimentar coisas diferentes para descobrir o que deseja fazer. Roca queria corrigi-lo, dizendo-lhe que ela não é um plus, mas o sorriso confiante de Dom a faz perder suas palavras. Vou ajudar a senhorita a se encontrar. Se não conhece seu interior, então tente uma mudança de ritmo através de seu exterior. Uma roupa nova. Karakura Tovo, tempo presente antes da estação de trem localiza-se Karakura Show, uma boutique de alta classe. Dom e Roca entram em uma boutique onde Dom muitas vezes compra suas roupas. O lojista extravagante ajuda a Roca a escolher uma roupa nova. Enquanto Dom e o proprietário trocam conversa fiada, Roca percebe que esta é a primeira vez que ela é tratada como uma mulher e não como uma ferramenta.
Don a leva pela cidade, na esperança de que ver coisas novas a ajude a lembrar de si mesma. Ao mesmo tempo, Ônibus, o produtor do programa de Don Kanonji, está se preparando para filmar. Um de seus funcionários se aproxima dele. O membro da equipe viu Don dirigindo agora mesmo quando foi pegar um café. Havia uma mulher ao lado de Don no carro, a misteriosa mulher mascarada. Don já a encontrou. Preparem o ônibus, é hora do show, diz o produtor. Don comprou um sorvete para Roca. Ela dá uma mordida, mas permanece em silêncio. Você não gosta disso? Don lhe pergunta. Pelo contrário, o sorvete é bastante divertido. Ah, você deveria dizer gostoso. Roca a perceber que é assim que gostoso se sente. Ela nunca precisou comer. No passado, Zaiel forçava reishi nela, e hoje ela se reabastece com reishi, conectando-se automaticamente ao ambiente com seus fios. Ela nunca comeu espíritos como os outros Olofs. E embora Olofs fortes com um grau de inteligência, como uma espada, às vezes comessem humanos em ocasiões especiais, nunca ocorrerá a Roca comer algo no mundo humano. Ela está aprendendo todos os tipos de coisas novas. Ela está aprendendo o que significa se divertir. Ao mesmo tempo, Karakura Tovu, Mashiba Ishida sente um arrancar enquanto ele está voltando para casa depois de sua visita a Sunflower Seving. E a mulher mascarada. Ele sentiu sua presença inúmeras vezes antes do ano, mas nunca conseguiu chegar até ela a tempo. Mesmo assim, ele não pode ignorar isso. Ele estava pensando que isso pode estar relacionado aos 100 arrancas que apareceram na noite passada. Ele estava seguindo a presença desta mulher e sentiu que ela está viajando mais rápido que o normal e que há um humano ao lado dela. Ele sentia que a Reiatsu do humano soava familiar, assim ao chegar no local correndo, ele fica surpreso ao ver Don Kanonji dirigindo com um arrancar no banco do passageiro. Enquanto isso, no carro, Roca se sente culpada, porque ela sente que está enganando ele. Afinal, Don acredita que Roca é uma alma errante, um plus, porém ela é um arrancar, mas não teve coragem de dizer para ele. Por isso, mesmo se sentindo grata por tudo que ele tem feito, ela acredita que o melhor que ela pode fazer nesse momento é desaparecer, pela segurança dele. Porém, seu corpo congela. De repente ela sentiu uma sensação extremamente incômoda de alguém comendo os fios dela que estão conectados com a Seireitei. No caso, ela sentiu que havia algo seguindo os fios da sua teia, contudo ela não sabia o que era e isso a perturbou profundamente. O que é isso que está tentando me alcançar pela minha teia? O que eu devo fazer? Eu não devo envolver o Don Kanonji-san. Enquanto Roca pensava preocupada sobre o que estava acontecendo, ela ouve uma voz. Encontrei você. É o Picaro com fone de ouvido. Ele está de pé no topo dos semáforos, que o carro de Don estava esperando. Ei, você vai brincar com a gente agora? Capítulo 14. Há alguns minutos dentro do Dangaia 11. A divisão está no Dangaia caminho do mundo humano, liderada por dezenas de borboletas infernais. Zaraki acha que elas estão indo devagar demais. Que merda, esses bichos estão muito lentos. Eu não posso só pegar um desses e correr. Capitão, a borboleta não pode servir de guia se o senhor estiver segurando. Responde Kaku e logo em seguida é Yashiru quem faz um comentário. Quenchan, mesmo se você segurasse uma delas, provavelmente acabaria esmagando de toda forma. Todos demonstram sentir a sensação de uma misteriosa Reiatsu. E o Mishika sente mais cedo que os demais. Essa Reiatsu, eu já havia sentido ela mais cedo. É a Reiatsu do Asashiro. Todos chegam em frente ao portão que leva ao mundo humano e o Asashiro é quem está em frente ao mesmo. Os oficiais sentados olham em silêncio, todavia os mais de 200 soldados de baixo escalão estão furiosos ao ver Asashiro usando uma Ori e gritam: impostor! Calem boca! Zaraki silenciosamente sussurra. Eles imediatamente se calam. Silenciados mais por sua Reiatsu do que por essas palavras. Meu nome é Zaraki Kenpachi. Meu nome é Asashiro Kenpachi. Eu vou ter que te cortar, nem que seja uma vez, mesmo que você se mostre fraco, caso contrário eu posso perder o nome Kenpachi. Afirma Zaraki. Entendo.
esse monte de soldados, e Yamamoto deve ter ordenado que toda a divisão lhe acompanhasse para reviver a cerimônia de Kenpachi. Quem vencer o atual Kenpachi na frente de 200 homens se tornará o próximo Kenpachi. Qual o problema? Perguntei o Mishika, qual o problema em nos enfrentar assim? Com seu poder você pode simplesmente se fundir com o ar do Dangai e matar todos nós, certo? Ou existe um limite para seus poderes? Yashiro pula no ombro de Zaraki, desejando-lhe boa sorte, mas um obstáculo aparece antes que o duelo possa começar: o Picaro. Malditos, apareceram numa hora péssima. E Kako grita com eles. Ah! Você é o demônio careca que vimos antes. Não. E Kako não é um demônio careca, ele é Tsururin. T/N. Tsururi é uma palavra onomatopaica japonesa para escorregadio, suave etc. É a Yashiro. Ela está feliz em se misturar com os Picaro, para a raiva de Kako. Fiquem fora da luta do Quenchan. Yashiro alerta aos Picaro: se fizerem isso, depois eu posso brincar com vocês. Tudo bem. Os Picaro concordam. Acho melhor vocês voltarem para o Eco-Mundo já. E Kako diz a eles. De repente, uma lâmina sai da garganta de um dos Picaro, perfurando-a, fazendo colapsar. Você é um Shinigami, jamais deve dar a oportunidade para um arrancar fugir. Asashiro repreende Ikako. Soya não se moveu no momento em que fez isso, mas era óbvio que a lâmina partia dele. Em seguida, Zaraki pergunta. Qual o sentido em matar um pirralho fraco? Isso não serve nem de aquecimento. Shinigamis devem se concentrar no extermínio de Olofs da maneira mais eficaz possível, não há necessidade de diversão ou orgulho. Enquanto dizia isso, mais e mais pícaros colapsavam. Zaraki balança sua Zanpakutou contra Asashiro, para mostrar a ele quem é o seu verdadeiro oponente. A força de seu ataque cria uma violenta rajada de Reiatsu, furiosa através do Dangai e em direção ao portão que leva ao mundo humano. Ao mesmo tempo, cidade de Karakura quer brincar com a gente. Picaro pergunta a Roca. Ele vê o Dom e percebe que perdeu a corrida. Ishida está em um telhado próximo, pronto para atacar, entretanto ele sente uma Reijatsu de algo que ele possui ainda mais cuidado do que com Olofs, um Shinigami. Essa Reiatsu parece estar se aproximando. Dom também percebe que tem uma Reiatsu vindo de algum lugar próximo, essa sensação parece que vem do céu. Enquanto isso, os Picaro estão de comunicando com os outros no Dangai. Eu também quero ir para o mundo humano. Só depois que Sien chegar. Sien disse que jogaremos um jogo. Nesse jogo esmagaremos Roca depois que ele chegar, parece divertido, não é? Dentro do Dangai o ataque de Zaraki não atinge Asashiro, danificando o portão com o ataque. Enquanto isso, os Pikato continuam a cair um depois do outro. Então a voz de Aramaki surge dentre os demais Shinigamis de lá. Pirralhos, fujam daqui. Eu sei que eles são Olofs, mas não suporto ver um monte de crianças serem massacradas. Mas quem está atacando? Um Picaro pergunta. Aquele homem esguio com a Aurídio capitão. Com essa resposta, os Picaro voltam seus olhos para Asashiro e falam com ele, com um sorriso. Isso significa que você vai brincar com a gente, certo? Muito bem, darei a vocês uma última chance de fugir. Asashiro ignora os Picaro e joga essas palavras aos homens de Zaraki, mas nenhum deles se move. Nenhum deles se move, provocando um suspiro em Asashiro, que então vira para Zaraki. E você, vai desistir? Após essa pergunta de Asashiro, Zaraki responde. Se você pode mesmo se transformar em ar, tudo que tenho que fazer é cortar o ar. Isso seria interessante. Asashiro percebe que não há um raciocínio vindo dele. Ele então fecha os olhos e começa a proferir um canto de Kido. Para a surpresa de Kako, um dos pícaros cortados ainda está vivo. Em seguida ele e os demais começam a escutar o cântico vindo de diferentes direções. Há dezenas de bocas para cantar e dezenas de braços para formar os sinais de mãos. Ambas as partes corporais crescem das paredes, teto e chão do Dangai, pois Asashiro fundiu várias centenas de Jigai do Instituto de Desenvolvimento com este espaço no Dangai. Sob o comando de Asashiro, o grupo de bocas e braços entoa Kido depois de Kido.
Centenas de feitiços Kido atacam a 11ª divisão de uma só vez. O portão que leva à cidade de Karakura se rompe sob pressão, despejando uma enorme rajada de Reiatsu no mundo humano, mais precisamente em Karakura. A cidade de Karakura Dom desabafa as palavras do Picaro com uma risada. Você não deve esmagar as pessoas quando brincar com elas, garoto. Mas Dom fica em silêncio quando uma fenda se abre no céu, a cerca de 1 quilômetro de distância, e um enorme volume de Reiatsu se derrama. Ishida também está chocado. Ele esperava que o Senkaimon se abrisse, então ele começa a pensar na situação atual. Isso não é um Senkaimon. Eu queria ir até lá, mas ao mesmo tempo não posso deixar Dom Kanonji sozinho com esses arrancas, ou será que eu deveria levá-lo comigo? Se eles decidirem se opor, talvez acabe não sendo algo fácil, dependendo de suas habilidades e até da quantidade. Falando nisso, quantos são exatamente? 10? De toda forma tenho que pensar rápido no que devo FA, de repente ele sente mais arrancar, mais ou menos uns 10. A garganta abre perto dos semáforos. Uma dúzia de Picaro aparece. A visão desse homem faz uma dor fria e aguda percorrer o corpo de Shida. Por uma fração de segundo, ele se lembra da sensação de seus órgãos serem esmagados. Embora sua Reiatsu fosse ligeiramente diferente, a nova chegada parecia exatamente um arrancar que Shida conhecia muito bem. Zaio Aporro Grans. Capítulo 15 Soul Society. Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Há um alarme soando no laboratório de medição da onda espiritual. Lin anuncia. Os Picaro e os Ryoka que atacaram o laboratório hoje de manhã apareceram na cidade de Karakura, só que a Reiatsu do Ryoka parece estar muito maior do que antes. Reporte isso ao capitão comandante, para que ele possa decidir se enviará reforços ou não. Akon responde. Ele está preocupado com o que acontecerá se acontecer o choque entre o Ryoka e os dois Kenpachis. Será que vamos precisar mover a cidade inteira novamente como durante o ataque de Aizen? Cidade de Karakura, interseção de Kitakawaze, em frente aos semáforos. Roka fica chocada ao ver Siren. Zaio Aporro-sama. Roka, a partir de agora me chame de Siren. E meu novo nome, por conveniência. O que o senhor faz aqui? Isso não é da sua conta, você não passa de uma ferramenta que está prestes a ser descartada. Portanto, lhe darei uma última ordem. Não se mexa. Será problemático extrair sua se ou a destruir do jeito ele acumula Reiatsu em sua mão direita, mas uma flecha acerta sua mão antes que ele possa atacá-la. Sien olha para Ishida e eles trocam algumas palavras. Imagino que essa troca de nomes seja porque você não é o Zaio, além de que sua Reiatsu é ligeiramente diferente. Na verdade, Ishida percebe que a Reiatsu de Siren parece estar misturada à Reiatsu do Zaio. Mesmo que a sua pareça bem mais poderosa do que o do Zaio original. Roka percebe que a Reiatsu de Siren se parece com a Reiatsu de Zaio antes dele se separar de Ilford. A propósito, Roka. Quem é esse palhaço ao seu lado? Permita que eu me apresente, sou Dom Kanonji, senhor intelectual Glasses Boy 1. Menino intelectual de óculos. Ishida está exasperado com a maneira como Dom está completamente inconsciente do perigo em que se encontra. E brevemente pensa, espere, isso faz de mim o intelectual Glasses Boy 2. Ishida se prepara para atacar novamente, mas então o telhado se deforma e tenta envolver seus pulsos, mas ele rapidamente se afasta. Você é Ishida Ryu, o último Quincy, correto? Asashiro aparece de pé em cima do carro do Dom. Seria ruim para o equilíbrio espiritual se um Quincy matar esses arrancas, é só por isso que lhe parei. Claro, isso é seu dever como Shinigami, não é mesmo? Sien fala com Asashiro como se o conhecesse. Asashiro pergunta. Já nos conhecemos antes. Não pessoalmente, mas eu deveria agradecê-lo, afinal, se Zaio Aporro não tivesse visto a sua luta contra Kuro Yashiki, então os fios de roca não teriam sido feitos. De fato é desagradável saber que Aurusakuro tenha sido útil na pesquisa de Olobos. Mas tudo bem, usarei roca para exterminar todos vocês, Olobos. Roka pensa/percebe que Asashiro olha para ela da mesma forma que Zaio, como se ela fosse uma mera ferramenta.
Asashiro se volta para Ishida. Este assunto não tem nada a ver com você. Deixarei que viva e vá embora, se jogar as suas armas fora e passar a levar a sua vida como um humano normal. Não confio em Shinigamis o suficiente para acreditar que isso não tem nada a ver comigo. Asashiro, rapidamente, rouba sua cruz de Kinshi. Nesse caso ficarei com isso por enquanto para te devolver mais tarde. Talvez eu precise de um Kinshi para mediar o número de almas depois. Também pretendo recuperar de você o título de Kamaitachi de volta. Kamaitachi é um título dado à pessoa com a arma de ataques aéreos de longo alcance mais forte. Era originalmente um mero apelido dado a Asashiro. T/N. Esse título é mencionado na primeira vez no arco da Soul Society, na luta de Kanza Jirobou contra Ishida, onde Kanza afirma ser o portador deste título graças à sua Shikai, Tsunzaki Garazu, porém, Ishida destrói a sua Shikai com um ataque instantâneo e massivo de flechas, roubando esse título para si. Urosakuro ri atrás de Asashiro. Tem certeza que você quer dar tanta atenção a um mero apelido? Isso te incomoda? Você pensou que Koshiki Byakuya, que maneja Senbon Sakura, que herdaria esse seu título, certo? Mas foi para o irmão mais novo de Jibanbo. Eu acho que o inteligente Koshiki Byakuya não queria um título que estivesse com as suas impressões digitais por toda parte, Eu não tenho nada a ver com isso. Será que eu poderia silenciá-la se eu a controlasse completamente como outros usuários do Bankai fazem? Mas uma Reiatsu forte chama sua atenção antes que ele possa terminar esse pensamento. Sien também tem sua atenção atraída por esta Reiatsu e pensa: Zaraki Kenpachi. Evitei lutar com ele esta manhã, mas agora creio que derrubá-lo não será um problema. Afinal recolhi algumas partes jogadas fora de Zael no Eco Mundo, com a ajuda de Picaro. Nesse momento estou com cerca de 60% de meu poder real. O pensamento de Sien é interrompido com a sensação da Reiatsu de Zaraki parecer estar mais forte agora do que de manhã. Asashiro também tem essa sensação de aumento de poder. Então ele supõe que Zaraki retirou o tapa-olho. Urosakuro fala com Asashiro novamente, onde ambos começam um diálogo. Não subestime o Zaraki. Lembre-se que eu não sou onipotente. Acho melhor voltarmos a Seireitei, onde eu estou em perfeitas condições e assim, poderemos matá-lo lá. Cale a boca. Não tenho intenções de ficar lutando na Seireitei, isso pode dar ao Instituto de Desenvolvimento a oportunidade de desenvolver uma contramedida aos meus poderes. Nesse caso só precisamos matar todo o departamento. Não pretendo matar mais Shinigamis do que um necessário. Do que você está falando? Que estranho. Não foi você quem cometeu um enorme massacre quando me usou pela primeira vez. Asashiro não responde, mas decide que ele precisa se livrar de Zaraki. Zaraki aparece em cena, um sorriso maligno no rosto. Ele está sangrando por todo o corpo. Ele vira os olhos para Asashiro. Parece que eu subestimei o pequeno truque de mágica, mas acabou sendo divertido, agora estou de bom humor. A presença de Zaraki faz um arrepio percorrer os espinhos de Don, Roca e Ishida. Como Kurosaki conseguiu sobreviver lutando contra um homem assim? Ikako, Mishika e alguns outros Shinigamis também chegam. Eles também estão feridos, embora não tão pesadamente quanto Zaraki. Diante disso, Asashiro de surpreso. Interessante, você ainda está com tapa-olho. Cuidarei de você em breve, primeiro, vou eliminar o Siren. Ele tenta matá-lo com suas espadas invisíveis, mas ele não consegue materializá-las. Há uma estranha corrente de Reiatsu em torno de Sien. Sien vira para ele. Eu te disse. Eu criei Roca depois de ver seus poderes. Acha mesmo que também não criar é uma contramedida a você durante as pesquisas? Asashiro continua calmo. Então, eu só preciso te matar usando uma tática diferente. Enquanto isso, Roca sente-se preocupada por achar ter envolvido Dom em tudo isso. Eu poderia usar meus fios para fugir, mas se eu sair sozinha, sabe-se lá o que os Arrancar-Soul Shinigamis poderiam fazer com ele. Preciso continuar aqui. Eu realmente não estou entendendo o que esses espíritos estão falando, mas, Dom fala e em seguida bate no acelerador e o carro começa a partir.
Sien libera um Serro em direção ao carro, mas a trajetória do ataque muda de repente, explodindo no alto do céu. Sien usa sua análise e vê que Roca gerou incontáveis fios de negação entre os prédios e o carro, criando um trilho de teia que mudou a trajetória de seu cérebro. Negação não permite qualquer interferência exterior. Ela usou isso para evitar os ataques dele. Sien fica chocado a princípio, não por causa da teia, ele sabia que eles poderiam ser usados assim. Não, ele está chocado que Roca, sua ferramenta, fez a escolha de evitar seu ataque. Roca. Ordeno que pare de se mover agora mesmo, eu preciso desmantelar você. Roca o desobedece e não diz nada, continuando com bom. O que? Ela me desobedeceu? Seu choque se transforma em raiva. Como ela ousa? Ela é uma mera ferramenta. Ele agarra um dos Picaro pela garganta. Eu já sabia que você me trairia em algum momento, mas isso me irritou mais do que eu esperava. E vocês? Se volta ao Picaro vão me desafiar também. Enquanto Sien está prestes a quebrar o pescoço do menino arrancar, Zaraki se aproxima dele e pirralhos. Você e Asashiro gostam de atormentar, não se meta nisso, Shinigami. Sien solta o garoto e lhe dá uma ordem. Vá atrás da Roca. Matar um ou dois de vocês não acalmará minha raiva. Eu preciso de uma luta à minha altura e Zaraki, o homem que matou Noitra, vai se sair bem. 1. Eu gostei da luta contra o Noitra, espero que você me divirta tanto quanto ele, diz Zaraki. Sien se lembra da época em que os irmãos Grans ainda estavam vivos. Seus dias foram preenchidos com morte. Sien não é como Zaraki e Noitra. Ele não quer apenas poder e batalhas. Mas ele gosta de estar cercado de morte. Sua Reiatsu está se tornando cada vez menos e menos semelhante com a de Zael Aporro Grans. Mas ele ainda possui a mesma insanidade de Zael. Sien desembainha sua espada, engole e libera sua ressurreição. Suzuri, fornicarás. O comando da liberação significa beba. Cidade de Karakura, Gakuen Block, em frente ao Colégio Dom, estaciona seu carro no estacionamento de visitantes atrás do Colégio de Karakura. A escola está vazia, é primavera. Senhoria, saia do carro, terei que me separar de você. Fico feliz que você esteja fora de perigo, mas eu estou sentindo algo que nunca senti antes. Uma sensação de não querer morrer. Não quero que tudo o que nós passamos tenha sido em vão. Eles passaram apenas uma hora juntos e, no entanto, esse homem deixou um enorme impacto nela. Ele a tratou como uma mulher em vez de uma ferramenta. Fazer compras, conversar como humanos, comer sorvete. Ouvir música. Ela experimentou o que é se divertir pela primeira vez em sua vida. Ela não quer que isso acabe. Não se preocupe, não tenho intenção de abandoná-la. Se esconda no armazenamento do ginásio. Eu realmente não entendi o que aconteceu lá atrás, mas pelo que entendi são esses espíritos malignos que estão impedindo a senhoria de migrar para o próximo mundo, certo? Eu irei derrotá-los, afinal, eu sou um herói. Espere, está errado, eu não sou um espírito errante. Antes que Dom pudesse responder, dois Shinigamis chegam ao local, Yumishika e Kako. Capítulo 16. Há 250 anos Soul Society, em algum lugar de Hokongai, Asashiro derrota Kuruyashiki assim que o duelo começa. O que faz dele o novo Kenpachi. Mas os soldados da 11ª divisão não aceitam isso. Espera, impossível. Ele nem se mexeu. Ele trapaceou. Traiçoeiro, ele usou algum truque. Os soldados cobram de Asashiro essa estranha vitória. Kyoraku tenta pará-los, mas antes de qualquer coisa, Kuruyashiki impede ele com um soco e libera sua Shikai, Gagaku Kairou, e os explode. A Shikai de Kuruyashiki é um tipo de ser vivo, lembrando a de um Noana, Minazuki. No caso da Gagaku Kairou é um monstro branco, do tamanho de um urso. Não tem olhos, nem nariz, orelhas ou membros. Apenas uma boca dotada de grandes presas. Há 13 deles flutuando em torno de Kuruyashiki. Kuruyashiki conseguiu de alguma maneira voltar a ficar de pé, mesmo estando quase morto. E além disso, conseguiu forças para gritar com seus subordinados. O que diabos vocês pensam que estão fazendo? Eu perdi. Aceite isso. Não traga vergonha para a 11ª divisão.
Ele se vira para Kyoraku e pede: diga para o Yamamoto cuidar desse jovem. Sabe, gostaria de ter lutado contra você ou o Kitake alguma vez. Kuroyashiki está à beira da morte e cai de joelhos. Asashiro olha para Kuroyashiki ajoelhado e admite: você poderia ter me vencido se tivesse liberado imediatamente a sua Bankai. A Bankai de Kuroyashiki era muito famosa na Soul Society. Invocava uma enorme mandíbula com grandes presas no chão, que comia e pulverizava tudo ao seu alcance. Não fazia distinção entre animado e inanimado, comia tudo, exceto o próprio Kuroyashiki. Mas sua Bankai tinha dois inconvenientes. Primeiro, Kuroyashiki não pode usar sua Bankai Ishikai por 6 meses após convocá-la. E segundo, ele não conseguia controlar seu poder corretamente, o que significa que qualquer pessoa dentro da área seria morta. A Central 46 considerou seu poder muito perigoso e proibiu Kuroyashiki de usá-lo dentro de Seireitei. Você poderia ter usado sua Banaki aqui em Rukongai, mas provavelmente não o fez para poupar a vida de seus subordinados. Que tolo, Asashiro comenta. Qual seria o seu nome? Asashiro Soya. Asashiro Soya, reconheço você como o meu sucessor. E Kuroyashiki termina sussurrando algo para ele após reconhecê-lo. Finalmente Kuroyashiki se vira para seus subordinados e Kyoraku com Soitizo: não se preocupe, eu posso morrer, mas o nome Kenpachi nunca morre. Kuroyashiki cai, só que dessa vez, nunca mais se levantaria. Tempo presente: cidade de Karakura, intersecção de Kitakawazi. Vendo os Araki Sien se confrontarem, Asashiro lembrou brevemente seu duelo com Kuroyashiki. Ele não consegue lembrar das últimas palavras que Kuroyashiki sussurrou para ele, mas para ele isso não importa, pois lembrar do passado seria uma perda de tempo. Ele vê-se em liberar sua ressurreição. Desenvolvimento inesperado na situação, mas é melhor assim. Com eles lutando na garganta, não trazem danos à cidade. Asashiro afirma. Kiaa. Essa passou perto. Meu espaço quase alcançou até mesmo aquelas crianças arrancas. Você deveria ter matado aquela mulher quando ela ainda estava na Seireitei. Kiaa. Derrubar Zaraki Sien são prioridades. Verdade. É verdade. Fusão com seres vivos é uma aposta muito arriscada para você. Aprendeu isso da maneira mais difícil durante sua contra Kuroyashiki, certo? Kiaa. Ao contrário da fusão com coisas como ar ou minerais, a fusão com seres vivos que tinham um ego como Shinigami, ou lobos ou animais, por exemplo, era muito arriscada. Isso porque o corpo dos seres vivos irá rejeitá-lo fortemente. Durante seu duelo contra Kuroyashiki, Asashiro percebeu que simplesmente manifestar as lâminas no ar como de costume poderia não ser suficiente para cortá-lo. É por isso que ele se fundiu com os músculos e o coração de Kuroyashiki, para soltar com força a sua Reiatsu. Mas, sem o conhecimento dos que assistiram ao duelo, a rejeição do corpo de Kuroyashiki causou grande dano a ele. Mesmo assim, Asashiro planeja se fundir com a roca, não importa o custo. Urozakuro-ri. Kiaa. Sim, toda Bankai tem um preço. Como Aizen não sendo capaz de usá-la se alguém não ver antes a sua Shikai. Como Kurosaki Shigo perdendo seus poderes em troca de seu trunfo. Em comparação a isso, até que seu preço é bem barato, não é? Sim, os poderes de fusão de Urozakuro também tiveram um custo. Em primeiro lugar, Asashiro é vulnerável a ataques que pertencem a uma determinada categoria especial. Em segundo lugar, ele não pode treinar o seu corpo quando está usando sua Bankai. Se você fosse comparar com um videogame, ele ganhou um poder especial, mas em troca ele jogou fora a capacidade de melhorar sua força física e durabilidade. Se você tirasse o poder de sua Zanpakutou, Asashiro era tão frágil quanto parecia, sendo que provavelmente até um rufião de Rukogai poderia matá-lo. Embora, na opinião de Asashiro, a personalidade de sua Zanpakutou fosse a maior desvantagem. Ele estava longe de estar satisfeito por ela ter tagarelado sobre seus poderes em relação a Yoruichi e Urahara. Ele pode sentir o resto da 11ª divisão se aproximando de sua posição. Ele fez questão de não os matar mais cedo, na garganta. Porque eles insistem em persegui-lo. Porque eles não podem simplesmente fugir.
São pensamentos que passaram pela cabeça dele. Asashiro se dissolve no ar de Karakura e olha para a cidade. De fato, essa cidade realmente possui alta concentração de reishi, então, posso ser capaz de fazer isso neste lugar. A divisão 0 pode interferir novamente. Urosakuro alerta. É por isso que eu preciso dos poderes da teia de roca, para preencher a lacuna nos meus poderes. Urosakuro, você não pode passar por Shikizeki Shakumarco, já a roca sim e a habilidade dela é muito mais rápida também. Dito isso, a habilidade da roca só é capaz de conectar e compartilhar, porém, ela não é capaz de controlar, como Urosakuro. Por essa razão eu não posso te abandonar. Assim, quando eu conseguir o poder de transmigração de roca, poderei me fundir rápido o suficiente para escapar do alcance da divisão 0, além de poder alterar todos os seres vivos e almas da cidade de Karakura para invadir o Eco-mundo. Acho que Karakura servirá como uma boa base de operação. Cidade de Karakura, área leste. Antes de confrontar Siren, Zaraki dissera a seus homens para capturar só por precaução. É por isso que Ikako, Ilmishika e seus companheiros estão perseguindo Dom e Roca. Pare ai! Ikako grita para eles, mas Dom pisa no acelerador, assim a perseguição de Shinigamis ao carro se inicia. Vocês estão usando a mesma roupa de Shinigami que o Ishigo. Dom comenta. Você conhece o Ishigo? Ikako pergunta surpreso. Claro, Ishigo é meu aluno número 1. Não minta, Uraada que é seu professor de espada. Ikako fica ainda mais irritado. Dom fala um pouco mais, mas Ikako não entende sobre o que ele está falando. Ikako pergunta a Ilmishika se ele entende, mas Ilmishika responde: não sei nem se o senso de moda dele é bonito ou feio. Ikako decide apenas pará-los pela força. Ele está prestes a soltar seu Shikai quando um dos Picaro usa a cabeça dele como um trampolim para alcançar o carro. 20 Picaro se juntam à perseguição. Ikako tenta parar o carro, mas o Picaro o bloqueia. Não, senhor. Nós estamos jogando com a roca primeiro. Se continuarem se intrometendo, eu vou realmente matá-los desta vez. Ikako proferiu essas palavras como um aviso, mas para a interpretação de Picaro, essas palavras só tinham um único significado: vamos brincar. Ikako concorda que para a 11ª divisão, lutas também possuem sentido de jogo, aposta. Então os Picaro respondem que eles também jogarão com força total nesse caso e eles liberam a sua ressurreição. O comando de liberação de sua ressurreição é Soul Society. Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, sala de autópsia. Um pesquisador fica surpreso ao ver seu espécime, supostamente sedado, o Picaro capturado, de repente abrir os olhos. Ao mesmo tempo que seus amigos no mundo humano e no Dangai, esse Picaro sussurra. Jogue, cidade de Karakura, área leste. Todos os Picaro pronunciam seu comando de liberação ao mesmo tempo. Jogue, rangosta migratória. Eles crescem com asas semi-transparentes nas costas. A Reiatsu sofre um grande crescimento e um vento forte começa a soprar. Qual o nome de vocês? Pergunta Ikako. Nós temos um único nome: Picaro. Ilmishika, você vai lutar também. Ele perdeu seu Zanpakutou para Asashiro. Shinigamis usam os 4 Zankensouki. Não vou fugir só porque falta um. O Picaro e a 11ª divisão estão prontos para entrar em conflito. Mas não são eles que começam a batalha. É uma arma, T/N. Zankensouki refere-se às 4 disciplinas de luta Shinigami: Zanjutsu, espada, Akuda, corpo, ou velocidade, Shunpo, e Kido, magias. Cidade de Karakura, Ilmizawa, um edifício multifamiliar. 2 yakuza de gangues rivais estão discutindo. Um homem de meia-idade com um rosto semelhante ao de um porco de pelúcia está amarrado, em lágrimas. Ele afirma ser um cuidador em uma creche. Mas o outro homem o acusa de tentar sequestrar o filho de seu chefe. T/N. O cara porco é o senhor carne de porco do arco Fubringer. Você sabe, o cara que temporariamente foi encolhido por Hiruka. De repente, a porta se abre e um grande número de policiais entram na sala. Há uma pequena briga. O detetive abre uma porta escondida na sala, esperando ver um grande número de armas de fogo contrabandeadas nela. Mas não há nenhum. Ele se vira para a Yakuza, mas eles estão tão chocados quanto ele.
Cidade de Karakura, área leste. Dentro do ônibus, o produtor de Dom e sua equipe descobrem o carro de Dom. Eles aproximam a câmera para encontrar Roca, mas então ouvem um barulho alto. O carro do Dom acabou de ser baleado. Cidade de Karakura, área leste. Na estrada, Ikako vê um Picaro sendo baleado no peito. É de gás. Eles estão crescendo fora do chão com armas na mão, como zumbis saindo do túmulo. Eles ainda não foram dotados com rostos reais e há buracos no lugar onde deveriam estar os olhos, narizes, orelhas e bocas. É uma visão assustadora. Então Asashiro aparece atrás deles, dizendo que ele os ajudará a exterminar os Olobos. Fiquem fora da minha luta, grita Ikako. Enquanto isso, os buracos de tiros nos corpos do Picaro se fecham e eles voltam. Não parece surpreender Asashiro. Ele materializa 20 Jigai e desaparece novamente. O som de tiros toca no ar. Os Picaro estão felizes em jogar. O vento da Reiatsu se fortalece. Um dos Shinigamis percebe que seu braço está sangrando, mas ele não levou um tiro. Não, é o vento. Soul Society. Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. O desperto Picaro abriu uma garganta e escapou. Os pesquisadores relatam isso a Mayuri, com medo de sua reação, mas ele não está com raiva. Eu já terminei de analisá-lo. Ele não é mais do meu interesse. Os Picaro compartilham suas vidas. Se alguém está prestes a morrer, os outros compartilham um pouco de sua Reiatsu com o moribundo. Esse método de transferência produz um som que os ouvidos normais não conseguem ouvir. Essa troca de sons também pode ser usada como arma de projétil. Quanto mais Picaro estão juntos em um só lugar, mais forte esta arma se torna. Cidade de Karakura, área leste. Na estrada 11, a divisão está experimentando o vento de lâminas do Picaro em primeira mão. E os Jigai estão começando a atirar neles também. Vários soldados já estão gravemente feridos. Mesmo assim, a 11ª divisão está de bom humor. Eles adoram lutar. Dentro do ônibus, a equipe de vídeo não consegue ouvir o riso dos Shinigamis, mas eles podem ver o Jigai e suas armas. Eles mantêm a câmera funcionando, mas o produtor diz ao motorista para recuar. Eles fogem na mesma direção que o carro de Dom estava indo enquanto o produtor murmura: Misao-chan, por que diabos você está sendo perseguido? Cidade de Karakura, Kinogaya, o local do demolido edifício Sukaridon estaciona seu carro em um pedaço de terra desocupado. Parece que eles conseguiram abalar seus perseguidores. A senhorita está bem. Por que você está preocupado comigo? Fui eu quem te coloquei nessa bagunça. Ishida chega e se apresenta. Seu nome é Roca, certo? Eu me chamo Ishida Ryu. Poderia explicar o que aqui está acontecendo? De preferência rápido, porque não temos muito tempo para conversa. A situação está ficando fora de controle. Deixe Roca em paz, Dom pede para Ishida. Ela é um Olov. Você deveria ter percebido também. Isso não importa, o que importa é: você está certo. Ishida Ryu. Roca intervém na discussão e começa a explicar quem e o que ela é. Cerca de 10 minutos depois, Roca termina sua explicação. Ela pede desculpas a Dom por fazê-lo pensar que ela era apenas uma alma errante. Não se preocupe, você não me enganou. Eu que concluí isso por própria. Roca fecha os olhos. Ishida Ryu, mate-me com seu CL. Schneider. Ela sabe o nome de sua arma por causa dos registros de Israel dentro dela. E Asashiro não roubou o CL porque ele não sabia de sua existência. Ishida não tinha com ele quando foi para a Soul Society. Ishida declina. Ele pensa sobre o que seu avô faria. Mesmo que ela realmente tivesse que ser morta, meu avô deixaria um Shinigami purificá-la em vez de atirar nela. Mas Ichigo perdeu seus poderes, porque tinha que ser logo pessoal da 11ª divisão. Talvez eu possa pedir ajuda para Urarara-san. Ishida não sabe que Urara não se encontra na cidade no momento. Espera, você poderia purificar a alma da Roca, enviando-a para o outro mundo, não é? Dom rapidamente percebe que ele não é capaz de fazer isso ao ver que Ishida permanecia em silêncio. Então, Ishida fala com Roca. Tem certeza que está tudo bem? Se eu fizer, você vai desaparecer. Sim, esse é o melhor caminho. Eu não tenho mais utilidade por aqui. Em vez disso, sou uma ameaça.
Não, Dom interveio, isso não é verdade. Se a senhorita quisesse mesmo morrer, não pareceria tão triste, você está apenas desistindo, mas eu, como um herói, nunca desistirei. Um adulto razoável poderia cumprir o pedido de Roca, mas a maioria do meu público são crianças. Como eles reagiriam se eu a deixasse ser morta? Eu quero salvá-la. Esse é meu desejo egoísta. Ishida ouviu o discurso de Dom sem se intrometer, embora se sinta parcialmente exasperado. As palavras adulto razoável o fazem pensar em seu pai. Ryuken provavelmente eliminaria a Roca sem pestanejar. Ishida se decide. Tudo bem, eu vou ajudá-los. O melhor cenário possível é se Zaraki eliminar-se em Yasashiro. Por outro lado, se Sien lutar da mesma forma que o Zaireu, então Zaraki provavelmente perderá contra os truques dele. No entanto, Ishida não sabia que tipo de poder ridículo aqueles que carregam um nome Kenpachi possuem.